O índice oficial de inflação. O IPCA. De inflação que avançou. Que fez a inflação oficial. A inflação. Bem acima da inflação. O IPCA, a inflação oficial do país. Foi feito para repor a inflação do... O quanto que pegaram de aumento acima da inflação. Todo mundo fala em inflação, mas você sabe realmente o que é? A resposta mais comum é o aumento generalizado dos preços. Mas será que é só isso? Hoje eu quero te mostrar a verdade por trás da inflação e por que ela nasce da moeda e não do colo do empresário. Logo em 2020, o mundo parou. As economias foram fechadas e os governos, para evitar o colapso, começaram a imprimir dinheiro. Trilhões foram criados do nada e por um tempo funcionou, mas logo o resultado veio. Estados Unidos, Reino Unido, zona do euro, todos com a inflação nas alturas. Até o Japão, que acostumou com a deflação, começou a sentir a pressão inflacionária. Pela primeira vez em décadas, países ricos sentiram que as economias emergentes sentem na pele o preço de desvalorizar o próprio dinheiro. Muita gente ainda acredita que o governo imprime dinheiro, só que isso já ficou no passado. Hoje, as coisas estão mais sofisticadas. A impressora virou peça de museu. O Banco Central injeta dinheiro de forma digital, comprando título das instituições financeiras. Quando o Bacen aumenta a liquidez do mercado, ele expande a base monetária. E quando somamos esse novo dinheiro com o que já está nos bancos, mais o papel moeda em circulação, nós temos o M2. O M2 é basicamente o total de dinheiro disponível na economia. Agora, o ponto importante é o seguinte: quando o M2 cresce mais rápido que a economia real, a consequência inevitável é a inflação. Por exemplo, desde o ano 2000, a base monetária global cresce em média 6,8% ao ano. Mas, entre 2020 e 2021, ela saltou cerca de 21% no mundo inteiro. Foi a maior expansão monetária conjunta da história moderna. E todos os grandes bancos centrais participaram disso. E para não ficar só nas minhas palavras, eu vou deixar o link de um artigo muito interessante aqui na descrição. Ele mostra justamente a correlação do aumento da base monetária e a inflação do pós-pandemia. A lógica é simples: mais dinheiro circulando, mesma quantidade de produtos, o poder de compra da moeda tende a se diluir. Milton Friedman, um dos maiores economistas do século XX, dizia: a inflação é sempre, em todo lugar, um fenômeno monetário. Em outras palavras, se há mais dinheiro competindo pelos mesmos bens, os preços sobem. A inflação não é um empresário tentando lucrar mais, ela é um reflexo da desvalorização da moeda. Os preços são apenas o termômetro. A febre está no dinheiro. E isso já aconteceu muitas vezes antes. Para te provar, eu vou voltar no tempo e usar um exemplo de 2000 anos atrás. Eu ouvi uma vez de um professor uma frase que eu nunca esqueci. Ele dizia: tudo que acontece na sua vida, há 2000 anos atrás, um grego ou um romano já passou e deu um jeito de resolver. E o aumento da base monetária não é diferente. Roma viveu isso em escala imperial. Podemos dizer que a cunhagem de moedas foi um dos primeiros sinais do que viria a ser a queda do Império Romano. Pois, em tempos de guerra e obras públicas grandiosas, o governo começou a reduzir o teor de ouro e prata das moedas para financiar os seus gastos. No governo de Otávio Augusto, o denário, a principal moeda na época, era composto por 97% de prata pura. 200 anos depois, no governo de Aureliano, restava apenas 5%. Um denário do início do Império virou quase 20%. Isso que estamos desconsiderando que no período pode ter sido encontrado ainda muito mais prata. No fim, as moedas pareciam quase as mesmas, mas o valor real delas desaparecia a cada cunhagem. A história se repete, só muda a tecnologia. Hoje não precisamos derreter metais, as coisas evoluíram, precisamos só apertar um botão. Voltando para a história recente, desde o fim de Bretton Woods em 1971, o mundo abandonou o padrão ouro. A partir daí, o dinheiro deixou de ser lastreado em metal precioso. As moedas modernas são chamadas de fiduciárias. Elas são baseadas apenas em uma coisa: confiança. O problema está em quem essas moedas são confiadas. Quando os governos gastam demais, financiam déficits com dívidas e criam moedas para cobrir rombos, eles estão na prática tirando o poder de compra do seu bolso. E isso é o que eu chamo de imposto invisível. Um imposto que não aparece no seu contra-cheque, mas ele está lá toda vez que você vai ao mercado.
E o nome desse imposto é inflação. Ela não é só mais um número no jornal que você vê e não entende. Ela é o número que você vê e não entende que mais impacta a sua vida. É aquele que aparece toda vez que você vai no mercado e percebe que saiu com menos coisas na sacola. É o que corrói dia após dia o seu salário. E o governo continua gastando como se não houvesse limite. E quer saber o que é mais irônico? Quanto mais o governo tenta ajudar imprimindo dinheiro, mais ele corrói o seu poder de compra. Mas a inflação não prejudica todos da mesma maneira. Quem mais sofre é o mais pobre e aquele que não sabe se proteger. Aquele que acredita que o dinheiro parado por si só tem valor. É o mais pobre, é quem guarda na poupança, é quem acredita que o dinheiro de hoje vai manter valor amanhã. A inflação é a transferência silenciosa de valor. É um mecanismo que corrói a moeda e premia quem entende o jogo. Então, da próxima vez que você ouvir que a inflação é o aumento generalizado dos preços, lembre-se, ela é uma escolha. A escolha de quem controla o dinheiro. Entender isso muda tudo, porque a inflação não é só um fenômeno econômico, ela é um sinal de descontrole. Se você quer proteger o que construiu e fazer seu dinheiro trabalhar a seu favor e não contra você, você precisa entender o sistema e aprender a investir dentro dele. E é exatamente sobre isso que eu falo aqui no canal. Então já se inscreve, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que acha que sabe o que é inflação. O conhecimento é o único ativo que não se desvaloriza com o tempo. Eu sou Guilherme Oliveira e esse é o tipo de conversa que muda a forma como você enxerga o dinheiro. Muito obrigado por assistir, a gente se vê no próximo vídeo e um grande abraço.